Seja bem-vinda, Dona Neuza, aqui no nosso Papo na Fé. É um prazer estar te recebendo aqui, que eu sei que a senhora tem um currículo maravilhoso e nós vamos compartilhar hoje com os telespectadores sobre a tua trajetória de muitos anos, né? Sendo cristã, é escritora, empreendedora, cuida de casais, de jovens e tem muita coisa bonita para compartilhar conosco. Então, seja bem-vinda. O prazer é meu, né? Me sinto honrada de ser convidada, muito mais para falar desse Jesus maravilhoso. Amém. Porque as coisas nossas, as nossas conquistas, elas são boas, mas muito mais é o amor de Jesus. E Verdade. Quando eu sou convidada para falar do amor de Jesus, é uma alegria, eu me né? sinto honrada, porque ser representante aqui na Terra desse nome maravilhoso não tem. Jesus é soberano, né? Sobre todas as coisas. Amém. E é tão bom a gente poder falar desse amor de Jesus, né? De tudo que ele fez e faz nas nossas vidas, né? É a transformação de vida, de fato, que ele faz. Então é muito bom falar, né? Então a gente vai bater um papo gostoso hoje e saber de tudo que Deus já fez na tua vida e continua fazendo. Cada dia. E eu gosto sempre de começar o programa fazendo uma pergunta. Como Deus entrou na sua vida? Queria que tu contasse para nós. Olha, eu nasci num lar cristão, né? Onde minha mãe, ela era professora estadual e era professora da escola dominical. Uhum. Mas ela partiu cedo, né? Foi com 37 anos, eu tinha 4 anos. Mas o meu pai fez o papel da mãe e do pai, sempre orando por nós, levando nós na igreja. Nós pequenas, ele levava para a roça, né? Nós trabalhávamos na roça. Fui crescendo e eu tinha muita vontade de ser bonita. Eu me achava feia, Sério? né? Isso aqui em São Leopoldo? Não, lá no interior, em Porto Xavier. Porto Xavier. Daí eu pensava, eu ficava lá, meu pai disse que eu dava mamar para enxada, que eu pegava a enxada e ficava assim sonhando que um dia eu ia conhecer a lua, ia conhecer o mundo. E hoje eu olho para trás e vejo os sonhos de uma criança que se tornou realidade. Eu não fui na lua, mas a gente vai além da lua, né? Porque a gente vive o céu aqui na Terra. E Deus me proporcionou isso pela graça e a misericórdia de Deus. Eu vejo minha mãe, ela foi uma mulher hoje, e tem o colégio lá no nome dela, né? Ela foi a primeira professora na linha Saltinho. E então ela tinha desejo de ganhar as pessoas, de falar de Jesus, de instruir. Ela fazia tudo o que podia. Eu acho que ela somou muita coisa e acabou afetando a saúde dela, né? Mas os sonhos dela, eu me vejo assim, realizando muitos sonhos. Talvez, e tu lembra dela? Eu lembro de algumas cenas, né? Porque não tenho... E as fotos, né? E os comentários... Eu lembro do dia da morte, do dia que ela estava doente, algumas cenas assim que ela dava coisinha boa para nós, e isso me lembro, né? Mas outras lembranças assim não tenho, né? Porque era pequenininha. Mas eu não sigo os passos o legado dela, porque sabe que eu dei 25 anos escola bíblica na Assembleia ali para adolescentes. E um dia eu estava apresentando os alunos lá na igreja, né? Como a gente vem e apresenta. E uma pessoa depois veio correndo e me abraçou e disse: minha filha, eu vejo a tua mãe foi minha professora. E se abraçou em mim, chorou bastante. Eu me alegrei com aquilo, né? Porque eu pensei, aquilo que a minha mãe queria, desejava fazer, ela fez enquanto teve vida, né? Então, eu me senti levando o legado da minha mãe. E sou muito grata a Deus, porque Ele me deu muitas oportunidades, né? Que nem hoje eu escrevi um livro
E eu penso que a minha mãe, se ela vivesse mais tempo, ela ia Ela fazer tinha isso. escrito. Tinha escrito e como eu escrevi com um propósito, né? O meu propósito é incentivar as mulheres a ter um tempo com Deus. Exatamente. Porque eu aprendi isso, não foi sempre, né? De Uhum. ter um tempo, levantar pela manhã e ter um tempo com Deus. A intimidade ali, né? Sim, uma intimidade com Deus é que te dá força, que Exatamente. te dá coragem para te conquistar, para te ser cada vez melhor, né? E se eu fiz o que eu pude pelos nossos filhos. Uhum. Eu tinha um sonho de ter uma família perfeita. Eu queria ter 10 filhos. Sério? Olha só! Quantos filhos a senhora Tenho tem? 3. 3. 3 filhos. Agora já tem 5 netos. Olha só que benção. Mas Deus é que sabe, né? A gente faz um plano, Deus faz outro, né? Exatamente. E sempre uma das coisas que eu fiz, que eu acertei, foi ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Errei muitas coisas, né? A gente, Normal, como claro. mãe, erra um monte. Mas isso eu procurei priorizar, contar uma historinha para eles todas as noites. Desde pequeno já ensinando, Desde né? pequenininho, orar com eles, Uhum. cantar com eles, instruir eles. E Sempre trazendo a presença de Deus dentro da casa de vocês. é a melhor coisa, Com né? certeza. A gente pode errar outras coisas, porque os erros acompanham a nossa vida. certeza. Tu erra, mas tu não precisa ficar no erro. Tu Com aprende uma certeza. lição, né? E isso eu fiz porque eu desejava isso, tá contando para os meus filhos, né? As histórias de Deus. Eu lembro uma vez que eu comprei 66 reais, eu acho que não era reais naquela época, Uhum. de livros dos gibi, os heróis da Bíblia. Uhum. E depois, 66 reais era dinheiro, Era né? dinheiro. Depois a minha consciência começou a acusar, tirei do leite deles, tirei do... Sim. Mas tu sabe que eles sentavam no tapete, assim, e faziam um rodízio Que legal. dos livros. Então, eles ficaram com os heróis da Bíblia na cabeça. Que lindo. Aí passavam em concurso na igreja e tudo, porque eles liam. Um lia, o outro passava para o outro. E foi um dos melhores investimentos que eu Olha. fiz para eles quando criança. E a Bíblia mesmo fala, né? Ensina, né, a criança, né, desde pequeno, que quando ficar maior não se desviará. A palavra nunca vai voltar vazia, né? Com certeza. Eles podem andar por caminhos errantes até. Exatamente. Mas eles sabem quem vai socorrer, com quem que eles têm que pedir socorro, né? É Deus. Está ali no coração deles plantado. Exatamente. A sementinha está plantada. Sim, lá em Deuteronômio, no capítulo 6 ali, o verso 4, se eu não me engano, fala, né? Ensina o teu filho ao andar pelo caminho, ao deitar, ao levantar e ao assentar-se em sua casa. Ao sentar à mesa, no sofá, Jesus está presente o tempo todo, né? Na nossa vida. E as mães que aproveitam essa oportunidade cedo, elas não se arrependem. Não. E elas não perdem, porque às vezes ela quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer estar, né? Não nas mídias, mas não, eu sou forte, eu posso. Aham, o empoderamento. Mas ser forte é criar bem os filhos. Ser forte é amar Jesus sobre todas as coisas e dar prioridade para a família. Exatamente. A prioridade é a família, né? Com certeza. Eu digo antes de igreja, de trabalho, de qualquer coisa, é a família, porque Deus criou a família. Então, é o nosso alicerce, é para onde a gente volta todos os dias, né? É os encontros, os desencontros, mas é ali, né, que tá o amor. É na família. Sente o calorzinho, né? O abraço. Eu não tive a oportunidade de nascer num lar cristão, né? Mas eu creio, assim, que as orações da minha avó foram alcançadas, porque ela era da Assembleia. E eu lembro dela, assim, desde pequenininha, ela sempre com uma Bíblia na mão, ela orando, as nossas fotos, tudo dentro da Bíblia. Então, hoje, né, que faz 15 anos que eu sou convertida, eu e minha família, e eu penso,
Jesus me alcançou pela oração da minha avó, pelos Olha joelhos só. dela no chão, orando pelos seus filhos, pelos seus netos. Ela sempre dizia isso. E eu não entendia. E naquela época, imagina quantos anos atrás eu tinha. Imagina, desde que eu nasci. E a Assembleia de Deus naquela época, todo mundo via assim que ela era muito de costumes, ela era, acho que até a Rígida. única, muito rígida. E a minha avó tinha horários, ela não podia ver TV. Era uma outra época. E eu dizia, ai, eu não quero ser crente. Ai, tudo é Assustava. pecado, a minha avó não conhecia o mar, tu acredita? Então, muitas coisas que ela acabou sendo muito religiosa, que não tá na Bíblia, mas enfim, tá tudo certo. Ela fez o que sabia, Ela fez né? o que ela achava que era certo, né? Mas hoje eu agradeço, porque eu sei que A oração. Jesus me chamou, me curou por um propósito. Mas o que é melhor ainda é porque a oração foi alcançada dela, da minha Não, avó. e o poder da oração. O poder Tu da sabe oração. que uma vez eu fiz uma lista de pedidos para Deus, enorme. Eu acho que tinha 30 e poucos pedidos, nomeei. Aham. E orei sobre aquilo e guardei em um local, embaixo do maleiro, embaixo do forro, que eu forrei o maleiro assim, botei. E esqueci Esqueceu. daquilo, passou-se os anos e o maleiro um dia quebrou. Acabou, né? As coisas acabam e eu achei aquela lista. Tu não tem noção, eu chorei tanto de gratidão a Deus, porque quase todos aqueles pedidos Deus já Tinha tinha sido me realizado. respondido. Olha só. E eu não tinha me apercebido. Hoje, então, eu cuido de cada detalhe. Quando eu peço, eu penso, Deus, quando Ele me responde, eu já dou glória a Deus e já fico dando graça a Deus quando eu peço, porque Ele ouviu. Exatamente. Então, no tempo dele, vai acontecer. Se for pro teu bem, vai Vai acontecer. acontecer, Exatamente. Porque nós dependemos do Senhor e saber o que ele disse lá em Jeremias 29:11, né? Eu é que sei, Todas as eu é coisas. que sei dos pensamentos que tenho de vós. Porque o Pensamentos nosso de coração, paz. né, dona Neuza, ele é enganoso. Hoje a gente quer algo, amanhã a gente já quer outro. Então, Deus, ele sabe o que dá. A nossa oração, ela é respondida assim, todas, mas ele sabe assim, eu não vou dar porque lá na frente ela não vai querer mais. Então, eu vou colocar outro desejo, outro projeto, né? Outra vontade, e eu vou dar vontade e vou capacitar. Porque é planos de Deus, é o projeto dele, né? Se cumprindo na nossa vida. A gente não entende o caminho, a gente não entende o processo, mas a gente sabe que quando Deus aprova, é porque Só ele vai. quer. Exatamente. Daí É as propósito. bênçãos correm atrás de você. E isso, meu marido sempre fala isso, né? A gente caminhando certo, fazendo tudo o que esteja na vontade de Deus, a gente tem que correr para as bênçãos não nos alcançar. Isso é fato, né? É muito real. Hoje eu vejo, como tu falou antes da oração, eu vejo as orações da minha mãe. Porque quando ela foi partir, o meu pai estava bastante confuso, porque uns diziam que ela ia ser curada, outros Imagina que ela ela muito ia... nova, né? Ela tinha 7 filhos. Nossa! E daí o meu pai disse que foi lá pro mato, foi lá orar. Diz que se enrolou nas folhas lá e disse, Deus, eu quero uma resposta. Daí ele veio para casa, tomou banho, e daí foi dormir. E ela acordou quando ele foi dormir e sentou na cama e disse, Tura, eu preciso te contar um sonho. Daí ela disse que, eu entrei num salão lindo, 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 tinha muitos guarda-roupa, muitas roupas lindas. E um ser me deu uma roupa para mim botar. E era muito lindo, eu dançava na frente do espelho com aquela roupa e dançava. Daqui a pouco eu disse, tá, eu vou tirar, porque meus filhos estão lá me esperando. E esse ser disse assim, não, tu vai ficar aqui, os teus filhos eu vou cuidar deles. Daí o pai entendeu, tá bom, Deus, tu vai levar a minha mãe. E eu sinto o cuidado de Deus até hoje em todas as áreas da minha vida. Na saúde, no sucesso, na fé, porque às vezes a gente passa por declive, né? Às vezes a gente tem desânimo, às vezes a gente fracassa, mas eu sinto a mão de Deus por causa das orações da minha mãe.
E do pai também, né? Porque a gente veio do interior, todo mundo para cá, morar sozinho, e o meu pai ficava de noite lá orando. Eu acordava, fui a última a vir, né? E ele dizia: Jesus, olha para os meus filhos, não deixa eles cair, não deixa eles errarem. E ele ficava orando de noite, e eu acordava com a oração dele. Olha só. E a mão do Senhor está sobre nós. Eu sinto a mão do Senhor, né? Nós, as minhas irmãs, todas servem a Deus, meus irmãos. E isso não tem preço. Não. E um dos meus irmãos já partiu, mas ele partiu com o Senhor. E muita gente no interior diziam assim: vamos tudo virar vadia, vamos tudo se perder sem o pai e a mãe, né? Mas Deus estava com a gente. Com certeza. Sim, tinha um propósito, né? Um propósito. E é fantástico viver esse amor. Saber que tu é amada por Deus. E todos os teus caminhos vão sendo dirigidos, né? Exatamente. E aí, a senhora veio morar em São Leopoldo? Vim morar em São Leopoldo. E aí começou também o teu empreendedorismo aqui, né? Porque eu sei que tu tinha um comércio, uma loja, né? Eu tive uma loja e eu tinha sonho de ter uma livraria, né? Eu trabalhei numa livraria, trabalhei em fábricas, trabalhei numa livraria cristã. Daí eu até saí na época, a Tecelagem Sperbe, né? Era uma grande fábrica de tecido. Eu ganhava muito bem. Aqui em São Leopoldo? Aqui em Novo Hamburgo. Eu ganhava 4 salários mínimos. Mas eu queria ir nos cultos, não podia, porque eu trabalhava até às 10, em sábado. A juventude ia para excursão, ia para surpresa, ia para os cultos e eu não podia ir. E tu queria ir junto, claro. Queria ir junto, e eu pedia para trocar, eles não podiam trocar. Eu me arrisquei a sair. Saí de lá, pedi as contas. Aí procurei serviço. Daí, acho que na mesma semana me ofereceram uma livraria cristã de Novo Hamburgo, né? Daí eu não quero ganhar um salário, não, eu não vou. E perneei, andei caminhando 2 meses e nada. Até que um dia eu disse: tá bom, Deus, tu quer que eu trabalhe nessa livraria? Então eu vou ir, não arrumo outro emprego, né? Deus queria me moldar, queria trabalhar no meu caráter, mudou, porque eu era aquelas crentes que tu mesmo falou, radical, tinha vindo do interior, né? Aquele radicalismo. Para mim, ali, Deus começou a me ensinar, começou a me moldar, e eu comecei a ler, aonde que eu aprendi, desejei um dia ter uma livraria. Mas até então, depois que eu casei, tive os 3 filhos, daí eu coloquei uma loja com a ajuda do meu esposo, né? Mas eu trabalhei muito com o coração. Chegavam as pessoas, me vende. Eu queria vender. Eu sou ótima vendedora. E me quebrei, né? E tentei. Meu esposo nunca deixou de trabalhar para me sustentar. Naquela época pegava muito cheque sem fundo. E aprendi muito com aquilo, porque eu vi Deus. Quando eu fechei a livraria, o meu esposo se irritou muito e fechou aquela cortina e disse: chega. Eu chorei muito. E fui lá para cima da cama e Deus me fez ver que culpada era eu. Deus dá talentos para te gerar outros. Para ti, então, tu tem uma loja, tu tem que trabalhar para angariar mais. Exatamente. E eu acabava tudo ser organizado. Sim, trabalhava com as emoções, botava tudo fora, vendia fiado, pensando que ser crente eu podia vender e confiar nos outros. Que crente tem que ser boa. Falta de examinar a Bíblia. Exatamente. Se tu examinar a palavra, tu não entra nessa. Não. Lá em Eclesiastes fala, né? Não seja demasiadamente sábio, demasiadamente bom. É isso, tudo tem, né? O meio termo. A gente não pode nada em excesso. Sim, e a gente recebeu um conselho de um amigo nosso: não venda fiado. E eu percebi, eu tenho que vender ele é cristão, fiado. Eu vou vender. Eu vou vender, ele vai dar eu sou cristão, porque Deus vai dar a vitória, e as pessoas precisam.
não ouve, não dá ouvido, tu sabe que e quando eu fechei, eu entendi, Deus me fez ver que eu fui culpada de tudo isso. Eu fui cobrar as pessoas, peguei um dia, fui cobrar de um por um, conversar com as pessoas, e eu vi que elas não tinham condições de pagar. E não era por culpa, eles não puderam, eu é que vendi. Então, eu reconheci, dei um tempo, daí depois abri minha livraria cristã. Que eu tinha a Livraria da Paz, lá na feitoria, né? Foi um tempo de Quantos Deus. anos a senhora ficou com a livraria? 17 anos. Nossa, bastante tempo. Foi maravilhoso. E até hoje encontro as pessoas, diz que a livraria fez muita falta. Mas quando eu me aposentei, eu senti que Deus tinha algo mais para mim. Foi maravilhoso. Eu parei de trabalhar e vim para o centro, morar no centro. Ali Deus mudou a minha vida. É porque a gente consegue ver perfeitamente que Deus, ele quer que a gente siga o propósito. Então, a gente está sempre dentro de um ciclo. Com certeza. Né? Então, para ter um ciclo novo, tem que se fechar. Né? O que tu tá vivendo. Então, a senhora conseguiu escutar a voz de Deus, sabendo que aquele ciclo estava se fechando, que aquele tempo já tinha terminado e que ele tinha novos planos, né, para a senhora, para o seu esposo. Então, isso tudo leva a gente pensar o quão importante é a intimidade com Deus. Maravilhoso. Da gente saber a direção dele. A gente não insistir em algo que a gente quer e para fazer a vontade de Deus. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Foi muito difícil. A gente abrir mão do nosso sonho, abrir mão do que a gente quer para viver o sonho de Deus, né? E a senhora, pelo jeito, desde pequena, sempre escutando a voz de Deus. Claro, teve processo, teve sofrimento, mas teve aprendizado. Com certeza, cada obstáculo que tu passa, que tu salta, é um aprendizado, é uma escada para te subir mais alto. Exatamente. Daí a senhora fechou a livraria? E antes disso, né, no início, eu li uns livros do Mike Murdock e ele mostrou uma coisa que eu peguei para mim, que o povo perece por falta de conhecimento. Daí eu fui buscar conhecimento no Sebrae. E foi maravilhoso, aprendi muito. Mas quando chegou o tempo de eu parar, eu pensei, eu já me aposentei, agora eu quero viver para o Senhor, eu quero trabalhar não mais por dinheiro. E daí parei e comecei a escrever primeiro esse Permita-se ao Processo, Vamos ver né? Aqui. Que eu escrevi com coautoras, né? Ao processo. A Silvana coautoras, né? 11 mulheres, 11 histórias e 11 processos. Que lindo. Silvana e a Juliana me ajudaram muito, me incentivaram. Aí eu gostei e senti vontade, porque eu tinha um desejo de ajudar as mulheres a ter um devocional pela manhã, né? Porque se tu se encontrar primeiro com Deus... Se conectar, né? O diabo pode se atravessar na tua frente, mas tu já tá firmada na palavra, já tá firmada em Cristo, ele já falou contigo. Tá com a tua mente blindada em Deus. Com certeza. E daí eu escrevi o devocional, né? Esse que foi Andando com Deus a Cada Manhã. Olha só, que lindo. Esse livro eu tenho colhido muitos resultados. Como que tu lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. As pessoas têm dito, Deus tem falado muito comigo, quando eu leio, porque meu propósito não é grande leitura, é a palavra tá ali, né? Tu lê um versículo, de um versículo tu busca outro, desse versículo o Espírito Santo fala contigo. Esse dia eu encontrei uma menina nova, fiquei surpresa, ela disse, tu não tem noção, que quando eu me sento para ler, eu leio aquele versículo, o Espírito Santo me dá outro. E aquilo ali, em 10 minutos eu leio, mas eu fico 1 hora buscando outros, e Deus falando comigo. É muito bom, né, esse tempo. Não, e fazer logo de manhã, né, tu já tá pronta pro teu dia ali, né? Tudo desenvolve. Quando tu... Sendo abastecida pela palavra de Deus... Ai, maravilhoso esse devocional. Foi um presente de Deus. Que lindo. E os caminhos de Deus, né?
Então, Deus querendo mostrar algo maior para gente. E eu fico muito grata a Deus. Hoje me sinto uma mulher realizada. O Glória meu a marido Deus. também escreveu, né? Esse Uhum. aqui, que foi do vô dele, que desbravou o Rio Grande Desbravando do Sul, a fronteiras. história do vô dele. É Porque isso eles aí, desbravaram, né? desbravando. Para hoje nós estarmos aqui com as igrejas cheias. Isso é maravilhoso. Sabe que domingo, quando eu fui para a escola dominical, e às vezes eu ministro a lição lá, Uhum. que a gente tem escala, e aquele dia eu chorei muito de gratidão, pensando naqueles que semearam. Olha só. Porque a igreja foi construída com os dízimozinhos dos irmãos, né? Com dificuldade. E hoje nós temos uma igreja com ar-condicionado, com bancos para adorar a Deus. Mas eles passaram o sacrifício, Exato. eles Que nem eu construíram. comentei a história da minha avó, né? Há anos atrás, do que era e como está hoje, né? Mudou muito e tá fazendo 100 anos, né? 100 De anos da ministério agora. Assembleia de Deus, Olha só, no Rio Grande do no Sul, Rio né? Grande do Sul. Isso aí, ó, agora vê que nem o pastor Aleixo, ele comandava de Esteio até Nova Hart, Nossa, bastante sozinho, igrejas. né? Andando a cavalo, depois Uhum. carro motor, que eu não conheci, depois que ele teve um carro, né? Aham. Mas tudo com sacrifício. Hoje nós temos aí, ó, isso aí, colhendo esses É, frutos maravilhosos, as igrejas cheias. exatamente o reino, né? E O nós trabalhando reino para o de reino de Deus, Deus. Para mim claro. não é placa de igreja, né? É Não, o lá no reino. céu não vai ter um Não, cantinho para cada um. exatamente. Vão subir os lavados e comprados com o sangue do Amém. Cordeiro, né? E nós Amém. trabalhamos para o reino. E Exatamente. isso é um propósito que eu sempre sonhei isso. Nunca olhei placa de igreja. Uhum. Aprendi a amar Jesus e receber. Se tu tá na tua igreja, glória a Deus, né? Ali Exatamente. é a tua casa, ali tu recebeu Jesus, fica ali. Com certeza. Nós temos muito espaço, né? É E lá no céu verdade. tem espaço Nossa! para todos. Dona Neuza, eu tô encantada assim, com a sua história, porque a senhora é empreendedora, escritora, e, né, trabalhando na igreja, né, na liderança com jovens, com casais, mas eu sei também que a senhora é terapeuta. Me conta como Sim. surgiu essa ideia. Foi depois de tu ter fechado Depois a que tua eu loja? fechei a livraria. Então conta um pouquinho para nós. Depois que eu fechei, quando eu vim, eu fiz o curso Mulher Única, né? 2007, mas ficou lá na Uhum. gaveta. E um dia a Neiva me convidou, vamos fazer o curso? Eu digo, eu já fiz. Então tu vai ser minha líder em treinamento. A primeira aula, Deus falou comigo, curar mulheres. Chorei muito naquela aula, foi muito gratificante. Daí fiz o curso de líder e comecei a dar mulher única, né? E meu esposo fez o curso de líder do Homem ao Máximo e Que começou legal. a dar. Aí a gente começou a dar aula e começou a sentir necessidade de se aprofundar mais. E surgiu o curso de terapeuta. E eu olhei e digo, mas isso vai me ajudar a curar mais mulheres. Olha só. E eu Te achei deu vontade caro. ali de... Daí o meu esposo disse: não, vamos fazer, me incentivou. Eu digo: olha, que vai ser difícil. Não, vai. Comprou o curso e eu comecei a fazer. E já me senti dentro dele, né? Já me senti ajudando as pessoas a serem curadas dos seus traumas. Depois ainda fiz mais um curso avançado sobre traumas emocionais graves. E eu me sinto muito à vontade, me encontrei. Eu Olha penso que só. Deus me colocou no lugar certo. Com certeza. Para ver as pessoas curadas. Sabe que eu passo por essas pessoas mendigo ali, sofrendo, eu tenho vontade de botar no colo e saber que tem cura para eles. Ontem mesmo encontrei um menino, ele pedindo, né? Eu disse, meu querido, perguntei o nome, eu disse, tu tá vivendo uma vida que tu não precisa viver.
tu tá bonito, tu tá novo, eu sei que o teu dinheiro é para droga, esse dinheiro que tu Exatamente. quer, ele disse, não, é para bebida. Eu digo, mas, meu querido, tu tem chance. Falei de Jesus para ele disse, a senhora tem razão. E a A escolha senhora... que eles fazem, né? Eles largam tudo, a vida pela droga, pela bebida. Eles preferem estar na rua Mas tu usando isso o sabe tempo todo, que mas isso tem muito lado espiritual também, né? tem o lado espiritual e emocional. Uhum. Porque a Bíblia diz que o poder das palavras, uma mãe que Exatamente. valoriza mais as coisas do que os filhos, às vezes judia dos filhos Aham. emocionalmente, Uhum. deixa com qualquer um e vai para o trabalho, A deixa, urgência do dia, né? Tu acaba deixando pra acaba, depois a criança. Deixa ela, tá no celular. Ah, ela tá na casa da avó. Tipo, não se preocupa, só que esse tempo vai passando, as crianças estão crescendo e não tem o e elas cuidado. criam traumas, às vezes. Outra coisa que tem Exatamente. prejudicado muito essa geração, as separações. Ah, Porque gera, né, um trauma nas gera, as crianças. crianças amam o pai e a mãe. Daí eles não estão juntos para educar. Exatamente, estrutura a Então, família, da né? onde vem, a Bíblia diz da onde vem as guerras, vem do coração. E um casal se separa, os filhos ficam ao léu. Com E certeza. daí vem a droga, oferece as amizades, o colégio. Exatamente. Ah, minha mãe não dá muita importância, Que eles meu ficam pai com esse também vazio, não. eles vão em busca de outras coisas, né? E Algo para preencher. para preencher, né, aquele vazio. E com isso entra, né, as más companhias, né, experimentar coisas novas que às vezes não são boas. E aí tu entra num caminho às vezes sem volta. Com certeza. E a droga é muito difícil de Meu sair. Deus. E isso, eu penso, quantas pessoas que eu tratei que elas se sentiram curadas Curada. emocionalmente e até fisicamente. Porque eu tratei de uma que ela tinha muitas dores no corpo todo. Daí a gente começou a tratar, A doença da alma vem pro corpo. Ela A Bíblia diz somatiza. que apodrece os ossos. Aham, somatiza. Ela né? deixou de tomar os remédios, ela tomava quase R$ 2.000 por mês. Tá livre Que de bom. tudo isso. Por quê? Por causa que Deus me deu esse talento. Já Exatamente. estava dentro de mim e só comecei a desenvolver. E Deus me colocou. E ele foi te preparando, né? Veio uma preparação de anos. E Exatamente. muito preciosa. Eu não quero Isso é um fazer outra coisa. privilégio, né? Nossa. Privilégio de Deus. E a gente dá curso para as mulheres, agora a gente está para dar uma em Sapucaia. Uhum. E são 13 semanas, né? Mulher única. E uma vez por semana a gente se reúne, daí leia o livro e vem o manual para preencher. É curador, Ah, isso é deve ser mesmo. transformador. Meu esposo também dá o homem ao máximo, o homem de verdade, Uhum. comunicação, sexo e dinheiro. E Que isso legal. transforma. Nossa, é lindo. E tu vê o cuidado de Deus, né? Porque desde a tua infância ali, o cuidado do Senhor com a tua vida, porque era pra te sentir abandonada. Tu perdeu a tua mãe com 4 anos. Era pra te ficar ali sentindo Chorando. pena de ti mesmo, Uhum. né? Se vitimizando. Não. Deus te deu força. Porque tudo isso que tu passou é para não só de aprendizado para ti, mas para te passar para outras Com pessoas, certeza. né? Tu é um exemplo disso, que tu não ficou olhando para tua dor. Tu não ficou olhando pela tua orfandade. Eu sou uma coitadinha. Não, sabe? Tu te fortaleceu em Deus, porque tu sabia que Deus tinha um propósito, não só na tua vida, como da tua família. Olha o que é saber aproveitar o cuidado de Deus. É maravilhoso. Porque tem muita gente que acaba desperdiçando o que Deus quer fazer na vida dela. A senhora não concorda? Com certeza. Porque Deus tem oportunidades, Ele dá tantos projetos e as pessoas ficam ali preferindo ou ficar sendo telespectadoras das bênçãos dos outros, né? Ai, como ela é abençoada, E como eu ele é não. próspero, eu não. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Vai achar o teu, que tu Com vai ser feliz, certeza. né? Tu vai te satisfazer e vai abençoar outras pessoas. Então, é tão simples intimidade com Deus. E crer no que a palavra de Deus diz, como eu te falei lá em Jeremias Eu adoro Jeremias. 29:11, que diz, eu é que sei
Que pensamentos tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, pensamento de fazê-lo prosperar. É verdade. Prosperar não é enriquecer, Não. é tu ser cheia das bênçãos, da glória de Deus. Tu estar ter uma satisfeito família- com o que tu tem. Com certeza. Tu estar feliz com o que Deus te deu. Né? Tu viver o teu presente, porque a maioria das pessoas só ficam vivendo pro seu futuro. Ou vivendo do passado, sofrendo de algo que tu não conquistou, ou de alguém que tu não pôde estar junto. Sempre tem um motivo, né? Ou pra ver do passado, ou tu viver do futuro que nunca chega, tu fica só planejando. Fica e não vive teu ali, presente. uma preguiça até de se movimentar. Exatamente. E elas têm que conhecer esse Jesus, que é o que nos acalma, né? Que nos orienta, né? Nos dá a direção correta dia a dia. Nós vivendo o nosso presente como Ele quer. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se amanhã a gente vai acordar. Né? E tu sabe que depois que o meu marido se aposentou esse ano, eu tava orando também para nós se aposentar junto, né? E a gente pensou assim, agora nós não vamos ficar em casa sentado tomando chimarrão o dia todo. Agora nós vamos começar os nossos projetos, vamos trabalhar para o Senhor. Não precisamos ficar aí e morrer logo. Não. E se morrer, vou morar com Jesus, mas aproveitar bem o meu tempo. Viu só? É isso aí. Se eu vou viver 5 anos, 2 anos, 10 anos, não sei. Quando eu trabalhei com os adolescentes, eu sempre dizia para eles, porque adolescente tem muita curiosidade, assim, de conhecer o Apocalipse. Eu digo, gente, temos que trabalhar como se Jesus nunca viesse, estudar, mas temos que estar preparado como se ele viesse hoje. Se prepara, esteja bem com Deus, em paz com Deus e vivendo os propósitos de Deus, mas trabalhe, sonhe como se ele nunca viesse. Daí você não fica bitolado pensando assim, ai, Deus vai vir, não vou fazer nada. Tipo, vou ficar aqui de férias esperando. Vou esperar, não vou estudar, não vou trabalhar. Exatamente. E essa... Que a hora é ele que sabe, né? Mas claro, nós temos a vida pela frente. Olha, eu já tô com 66 anos. E falavam de Jesus, que Jesus ia vir. E Jesus vai vir, mas ele já veio no meu coração. Exatamente. E encheu meu coração de graça. E eu posso espalhar essa graça. Mas vai chegar o dia que ele vai me levar. E se ele me levar antes da ressurreição, glória a Deus, vou pro céu, né? Sim. E os outros vão continuar aí lutando. Então não deixe de sonhar, né? Não deixe de viver a vida. Mesmo que tu esteja com 70, 80 anos, viva bem hoje. E esse é meu propósito. Eu e meu esposo, nós decidimos viver bem hoje. É isso aí. Enquanto nós vivermos. E eu tô... Hoje eu sou uma mulher realizada. Nós estamos também escrevendo um livro devocional do casal. Ai, que legal! Tantos projetos, é isso aí. Vamos continuar. Já estamos escrevendo? Já começamos, né? Depois tem que mandar editar. Demora um pouco, porque não é muito fácil, mas Deus tem sido muito bom. Que legal. E isso vai fortalecer os casais. Mas com certeza. Mais uma ferramenta, né? Com certeza. Para ajudar. Nós também, a gente faz, né? Treinamentos para casais, nós somos pastores, enfim, a gente está sempre nessa busca, né, para ajudar os casais a serem curados, transformados, principalmente conhecer Deus, colocar Deus, né, na sua casa, no seu casamento. Se o casal está unido, eles têm um potencial tremendo. Exatamente. E abençoam a geração toda, porque abençoa os filhos e os filhos dos filhos. Exatamente. E vai mudando a história. Porque se a gente ficasse, o mundo só tem desgraça, o mundo tá aí, o diabo tá fazendo um monte de coisa, deixa ele lá, eu tô fazendo o que Deus me colocou no meu coração. É a nossa mente curada, né? Com certeza. Pensando em Deus. Tem gente que fica mais preocupado com o que o inimigo vai fazer do que tu amar a Deus e o nosso falar Deus de é Deus. Grande. Exatamente. Tá ele sempre derrotou o inimigo. Por que nós vamos se preocupar com ele? Eu andando com Deus não temo. Amém. E me diz uma coisa, a senhora lembra, assim, de algum fato, ou de algum, assim, como é que eu vou dizer, assim, alguma coisa que aconteceu na tua vida até hoje, que tu diz assim,
aqui eu senti forte a mão de Deus. Eu sei que tu deve ter vários testemunhos, mas tem um que tu pode dizer assim, aqui eu senti forte a presença de Deus. Quando meu filho do meio nasceu, eu engravidei e senti dor, mas não sabia que estava grávida. Sentia dor de estômago, muita dor de estômago. E fiz muitos exames, fiz 28 chapas de raio-x, mas não sabia que estava grávida. E quando foi na hora fui fazer uma consulta, o médico viu, ele disse, nós vamos ter que tirar, fazer uma corretagem. Daí eu fui para casa e fiquei preocupada, falei com meu esposo, ele disse, não disse nada. Sim, e nós mas só choramos e dormimos, oramos, entregamos na mão de Deus. No outro dia ele saiu para o trabalho e eu disse, e agora? Eu tenho que ir lá falar com o médico, não tinha telefone, não tinha nada. Aí fui lá, tirei um manazinho. Dizia, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aí eu me senti fortalecida, Tranquila. Cheguei no médico, ele disse, o que fez tu fazer isso? Eu disse, não, e eu falei para ele, eu tirei um versículo, ele disse, mas isso não tem nada a ver, me mostrou livre, me mostrou livre. Eu disse, mas eu vou, se Deus quer que eu tenha um filho deficiente, eu vou ter, não vou tirar. Meu filho hoje tem faculdade, meu Olha filho aí. hoje tem 2 filhas lindas. Se eu vou contar toda a história, né? Tá no livro. Sim, ó, tá no livro. E então, e propósito. na hora dele nascer, voltou aquelas dores de novo, né? E eu fiz a cirurgia da apendicite, descobrimos que era apendicite. Grávida, tu fez a cirurgia? Com 6 meses e 10 dias. Nossa. Daí eu saí, 30 horas depois, estava me doendo muito, e eles chamaram a enfermeira, ela disse, tá nascendo, saíram correndo, colocaram numa maca, e eu vi assim, quando eu saí, eu disse, meu Deus, o que vai ser de mim? Senti um pavor, né? Claro, não estava esperando. Não estava. Quando saímos na porta do quarto, eu vi a mão de Deus, dizendo, aquele versículo, eu não enxerguei, mas dizia assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí aquele versículo foi entrando em mim assim, ó, e parecia que eu tive uma anestesia, fiquei tranquila. Minha pressão baixou 4/6, 6/4, estava lá. Foi a mão de Deus. Deus fez um milagre. Ai, não tem como não esquecer, né? Não, isso foi muito forte para mim. A bondade do Senhor. E a prova é que ele está aí. Olha só que lindo. Se eu desse ouvido para o médico. Exatamente. Claro que a gente respeita os médicos, não, a gente sabe, claro. Mas Deus já tinha falado Mas Deus comigo. falou primeiro, tu sabia? E essa era a certeza. Ele te deu o sinal, ele te deu a resposta. Não tem Porque a que última temer. resposta é de Deus. Podem dizer que não, mas se Deus disser que sim, é sim. Fica tranquilo. Podem dizer que não vai ser curado, mas se Deus disser que vai ser curado, vai. Então a última palavra vem de Deus. E a nossa fé, né, faz com que a gente siga, né, o plano dele, a resposta dele. É que nós vamos dar a nossa palavra final, né, através da resposta de Deus. Com certeza. E quando tu tem paz no coração, Sente quando paz. o Espírito Santo fala contigo. Sabe que tem muitas pessoas que falam assim, ai, como é que eu não consigo ouvir Deus? Deus não fala comigo. Simples. Se tu não tá escutando ele audível, se tu sentir paz, já é a resposta. Com certeza. Deus já tá falando contigo. E através da palavra. A palavra, né, reveladora, né, ela é viva, é a mais atual. Com certeza. Abre a Bíblia que ele vai falar contigo, né? Então, a gente tem tanto testemunho lindo para dar, por isso que eu gosto de sempre perguntar um assim, porque sempre tem um que marca mais a nossa vida, né, da gente ver o amor, o cuidado de Deus. Não tem como a gente esquecer, não tem como. São muitas as bênçãos, Deus se revela todos os dias. Exatamente. Só que nós não damos ouvido, às vezes. Que nem eu e meu esposo, a gente começou a dar o curso de paz para toda a vida. A gente viu que a gente errou muito, mas ao mesmo tempo a gente viu que acertou. Mas claro, não tem uma cartilha para a gente seguir. E o nosso propósito é dar o curso para os mais novos. Exatamente.
querer orientar os mais novos. Não façam o que eu fiz, não caiam nesse erro. Busquem a Deus e oriente os seus filhos. Nós batemos muito, não é dessa forma, é orientando, ensinando. A Bíblia diz ensina. Ensina não é dar-lhe pau. Não. Que os antigos faziam Sim. e a gente pensa, tem que dar laço, tem que dar laço. Mas ensinar e corrigir. Com certeza, falar o que é certo, dar um castigo exatamente. de vez em quando, tirar algumas coisas, se precisar dar uma varadinha. Exatamente. Mas não é judiar. Não. E nós fizemos isso. Então, eu penso... Porque era da época também, acho que não é só a senhora, todo mundo falava, porque via os outros fazendo. O que a gente recebeu. E via, né? As famílias eram assim. Né, quantos anos atrás tinha muitas pessoas que sempre diziam assim, ó, eu não podia falar na mesa. Meus pais não deixavam. Hoje as crianças já vão tudo pra mesa, já estão com celular e tá aquela coisa. Né? Eu já não gosto com celular na mesa. Ninguém, meus filhos nunca E a gente disciplina em casa. Exatamente, né? Então eu acho que as gerações, elas vão ensinando muitas coisas pra nós, de coisas que a gente não quer fazer igual, mas tem novas que também a gente tem que podar, uma coisa tem que tirar. Eu aprendi. Não se fala daquilo que tu consente. Consentiu, assuma a responsabilidade. Mãe, meu filho é isso, meu filho é aquilo, ele fica, sabe? Você consentiu. Exatamente. Não adianta falar do teu filho, fala de você. Você consentiu. Então, os erros não estão nos filhos. A culpa é tua. Mas eu não soube. Busca a direção de Deus. Mas é isso, é um aprendizado, né? Nós estamos aí. Por isso Jesus veio, né? Exatamente. Porque sabia que nós ia errar. Dona Neuza, por incrível que pareça, nosso programa já está chegando no finalzinho. Mas eu quero fazer uma última pergunta. Eu quero, já sei a resposta, mas eu quero saber se realmente tu já descobriu o teu propósito. Eu descobri. Meu sonho é passar o amor de Deus para outras mulheres, para outros casais. E Deus tem me dado essa oportunidade. E Ele te deu várias ferramentas, né? De tudo, muitas terapia, ferramentas. Através dos livros, no evangelismo, nos cursos. Que propósito lindo. Um curso, tu sabe que mais os antigos têm dificuldade de aceitar cursos na igreja, né? Não estão acostumados. Mas os novos aceitam. É muito importante. É fantástico. Assim como tu tem que se profissionalizar. Tem que se atualizar, mas tem que aceitar, né, a modernidade. Um curso gerado pelo Espírito Santo com a palavra de Deus. A Universidade da Família, que a gente trabalha, é uma coisa fantástica. Os cursos que eles têm são transformador, curador, restaurador. E alcança muita gente, né? Alcança milhares. E tem milhares de pessoas amando Jesus. Muita gente pensa assim, o diabo tá fazendo isso, o diabo tá fazendo... Tem muita gente, como Deus falou para Elias, né? O Elias falou pro servo dele. Abre os olhos dele, tem muita gente aí. Né? Tem muitos que não se dobraram, falou para Elias, tem 7.000 aí. Então tem muita gente amando a Jesus. E eu tô no lugar certo hoje, né? Pela graça de Deus. Benção. E quero viver isso até Jesus me levar. Enquanto eu tiver vida, saúde, eu quero produzir. Não quero ficar aí prostrada. Amém. Dona Neuza, quero te agradecer. Por ter aceitado esse convite, uma conversa tão gostosa, tão edificante. Obrigada pelo teu testemunho, pela tua história, que tu continue abençoando vidas, que Deus te abençoe e te guie para tu cumprir mesmo, né, esse propósito que Deus tem na tua vida e da tua família. Amém. Obrigada mesmo. Fico honrada, agradeço por essa oportunidade, né? Amém. Que não é de qualquer maneira. Então, eu sou muito grata a Deus. Obrigada. Por uma oportunidade tão preciosa. Pessoal, nosso programa está chegando no finalzinho. Espero vocês aqui todos os domingos, às 21h30, aqui na Masper TV. Um beijo a todos e tchau, tchau.